Trago para nossa meditação nesta hora uma mensagem intitulada Ministério Pastoral. E ofereço a todos os obreiros, a todos os ministros do Evangelho, na pessoa do pastor José Ferreira Ribeiro, um dos últimos pioneiros da obra pentecostal no Brasil. O pastor José Ferreira Ribeiro, com seus 87 anos de idade e 68 anos de crente em Jesus Cristo, dedicou 63 longos anos à pregação do Evangelho. Foi um homem que nasceu pobre, viveu pobre e morre humanamente pobre. Além de abandonado pelos seus seguidores e colegas, como ele mesmo dizia, o pastor só é anjo da igreja enquanto está novo e com saúde. Quando adoece ou envelhece, se torna um peso ou um embaraço. O pastor José Ferreira Ribeiro, ou o Búfalo do Marajó, como era carinhosamente denominado pelo pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, devido sua vida dedicada no arquipélago marajoara, serviu as seguintes igrejas: em Soure 2 vezes, em Cachoeira do Arari 2 vezes, incluindo as igrejas de Caracará e Retiro Grande, em Barcarena e a toda a região, na Ilha das Onças, na Baía do Guajará, em Abaetetuba, em Guajará de Beja, em Itapiaí, Igarapé-Açu, em Santarém-Novo, Barcarena, e também em Marabá, em Castanhal, em Macapá, Amapá, em Icoraci, em 2 etapas, em Moaná, em Ponta de Pedras, 11 vezes. Até muito curioso, porque há pastores que não podem voltar ao seu campo, ao seu último campo uma vez sequer. Eis a razão de oferecermos esta mensagem ao pastor José Ferreira Ribeiro. Com muita propriedade, encontramos na mensagem Casamento e Divórcio, pregada pelo profeta William Branham, em seu parágrafo 14, as seguintes palavras do Senhor Jesus Cristo: porque tu escolhestes o caminho estreito, o caminho difícil. Tu tens andado pela tua própria escolha. Tu tomaste a decisão precisa e correta. E é o meu caminho. Porque nestes momentos de decisão, uma vasta porção dos céus espera por ti. Que gloriosa decisão tens feito, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória do amor divino. Com razão, o profeta Jeremias, no seu capítulo 17 e verso 6, assim se expressa: mas eu não me apressei em ser pastor após ti, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. É impossível tratarmos de tão importante assunto sem mencionarmos inicialmente o ministério de Jesus como nosso exemplo de pastor. Ele foi, é e será sempre o nosso exemplo. No Salmo 23, verso 1, ele é o nosso pastor. Em São João 10:9, ele é o bom pastor. Em Mateus 9:36, ele é o pastor compassivo. Em São João 10:11, ele é o pastor sofredor. Em Hebreus 13:20, ele é o grande pastor. Em 1 Pedro 5:4, ele é o sumo pastor. E em 1 Pedro 2:25, é o pastor das almas. O que é um pastor? Pastor é um ministro. Agora,
o vocábulo ministro, a parte da Bíblia, dá ideia de importância, prestígio e iminência. Mas na linguagem do Novo Testamento, o sentido de ministro é simplesmente um servidor, um serviço, um trabalho. No Novo Testamento, a palavra ministro não se refere a cargo, ocupação, mas serviço e fidelidade. O vocábulo ministro no original é diáconos e significa servidor, um servo. O termo pastor, poimer, no original, significa aquele que provê, que guia, que alimenta. Do ponto de vista humano, pastor é uma pessoa encarregada de guardar rebanho de ovelhas. Do ponto de vista evangélico, pastor é o indivíduo escolhido e capacitado pelo Espírito Santo para arrebanhar as ovelhas do Senhor. Do ponto de vista da lei, pastor é um sumo sacerdote que ministra em favor do povo. Do ponto de vista divino, pastor é um homem predestinado e vocacionado por Deus para cuidar dos santos e eleitos. Do ponto de vista do profeta desta era, pastor é uma pessoa especial. É um carregador de carga, é um boi de guia. Ele é a pessoa ordenada para cuidar das coisas espirituais. O que é ser um pastor? O que é ser um pastor? É ser aquele homem que possui uma vida de constante renúncia. Seja ele pastor de 5 ou de 50 mil ovelhas, todos igualmente são pastores, e a sua autoridade promana da autoridade das Escrituras, da autoridade de sua própria chamada e comissão, e da autoridade provocada pela vida vivida diante do rebanho. Vejamos 7 qualificativos do que é ser um pastor. Em 1 Tessalonicenses 2,7, é o indivíduo ser como uma babá. Em 1 Tessalonicenses 2,11, é o cidadão ser como um pai. Em Gálatas 4,19, é a pessoa ser como uma mãe. Em Atos 20:28, é o ministro ser um líder. Em 1 Timóteo 4,16, é o obreiro ser um mestre. Em 1 Pedro 5, 2 e 3, é o pastor ser um apacentador. E em São João 10, verso 9, é o servo ser a porta. E para que serve um pastor? Serve para que a Igreja de Deus conheça a disciplina, a obediência e a submissão. Hebreus 13, 7 e 17. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que não façam, e gemendo, mas com alegria, porque do contrário isso não lhes seria útil. Agora, é a obrigação nossa, como pastores, ver se o nosso rebanho está bem alimentado corretamente. Porque o sumo pastor requererá seu sangue em nossas mãos. No dia do julgamento, nós responderemos pelo rebanho. Então, vendo esta grande e tremenda responsabilidade que é colocada sobre nós, e vendo que Deus tem nos dado pessoas que nos amam e vêm para nos ouvir, então nós deveríamos passar nosso tempo constantemente zelando por sua alma. E quando a primeira coisinha que víssemos surgir que não fosse correta, é nossa obrigação vir àquela pessoa, porque nós somos pastores cuidando daquela ovelha. Escute, já mencionamos o que é um pastor, o que é ser um pastor e para que serve um pastor. Vejamos agora em rápidas pinceladas o que é o ministério pastoral. Estudando o ministério sacerdotal dos levitas, encontramos que os sacerdotes sacrificavam 2 vezes ao dia. Realmente havia 2 sacrifícios. Êxodo, capítulo 29, verso 39. Um era às 11 horas da manhã e outro às 17 horas. Isso demonstra com precisão que o sacerdote não tinha tempo para outra coisa, e sim o cumprimento do exercício sacerdotal.
Deus nunca chamou um homem desocupado ao seu ministério. E quando o homem, já no exercício do ministério, tenta distrair-se, ele será encontrado todo acidentado à margem da estrada. A vocação ministerial é ainda necessariamente atual. O mesmo Deus que chamou Isaías e Jeremias, Paulo e tantos outros, chamou também a você, meu respeitável ministro. E para cada um de nós, teve ou terá sua experiência peculiar de chamada. Diz o profeta William Branham: se Deus te chama, você deve ser a pessoa mais agradecida do mundo, porque Ele o tem chamado, então isso se torna real para você. Não tente personificar. Esse é o problema hoje com os cristãos. Há muitos tentando personificar que tem o Espírito Santo, há outros tentando personificar a cura divina, e tantas outras coisas que estão sendo personificadas. Você não deve fazer isso. Essas coisas vêm por eleição. E é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua vontade. Portanto, a submissão completa à palavra torna fácil a certeza de onde servir a Deus. Foi devido à vocação e chamada e à vindicação que Davi Bainerde se consagrou à obra missionária. E ele orava: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me até os confins da terra, envia-me aos bárbaros habitantes das selvas, envia-me para longe de tudo que tem um nome de conforto na terra, envia-me mesmo que seja para a morte, se for o teu serviço e para o progresso do teu reino, envia-me. Ele escreveu: lutei pela colheita de almas, multidões de pobres almas, lutei para ganhá-las a cada uma, e isto em muitos lugares. Então eu sentia tanta agonia, desde o nascer do sol até o anoitecer, que ficava molhado de suar pelas pobres almas. Com grande ânsia eu desejava ter mais paixão para ganhá-las. Brainerd podia dizer de si: não me importava o lugar ou a maneira em que tivesse de morrer, nem por qual sofrimento tivesse de passar, contanto que pudesse ganhar almas para Cristo. Quando dormia, sonhava com essas coisas, e ao acordar, a primeira coisa que eu me ocupava era essa grande obra. Não tinha outro desejo a não ser a conversão dos perdidos. Realmente, meus ouvintes, isto que eu estou falando se cumpriu na vida do pastor José Ferreira Ribeiro. Foram 63 anos de incansável trabalho no ministério do Senhor. São tão poucos os missionários, que tremenda carência de pregadores do Evangelho. Ainda hoje é verdadeiro este fato: os obreiros são poucos. São poucos. E ousamos uma pergunta: por quê? Por quê? E respondemos: a renúncia é maior. Poucos são os que estão dispostos a uma vida de renúncia. O sacerdócio, o sacrifício é maior. Uma vida de sacrifício não é algo a que muitos estejam dispostos a se entregar. Muitos até querem ser Israel, mas não querem deixar de ser Jacó. Eles até querem evangelizar, mas sem saírem de trás de um balcão. Eles até prometem que irão fazer uma obra para Deus, mas somente quando se aposentarem. Mas Deus tem homens do quilate, do calibre de José Ferreira Ribeiro, que na juventude tudo abandonou, como disse no início: viveu pobre, trabalhou pobre e morre pobre como indigente, mas sempre fiel ao serviço do Senhor, no posto do dever, servindo na seara do Mestre. Mas Deus jamais usará segundo a sua vontade perfeita quem não se encaixar, quem não se encontrar no plano por ele estabelecido. Aquele que não ficar no altar. Os poucos obreiros a cada dia morrem. Os poucos obreiros a cada dia morrem, perdendo a vida na estrada da renúncia, em obediência, para ressurgirem dia a dia na identificação da vida gloriosa do seu Mestre.
Sabemos pelas Escrituras que haviam-se duas maneiras de sacrificar: o privado e o público. O sacrifício privado é o sacrifício pelo indivíduo. O pastor está sempre sujeito ao sacrifício privado, seja no seio da família ou mesmo ante a igreja. Ele tem que ser uma verdadeira águia para poder sobreviver ante os intempéries da vida. O verdadeiro ministro é como uma águia. Quantos pastores têm sido vítima de filhos escandalosos e esposas rebeldes, que além de atrapalharem a obra, ainda estragam, ferem a imagem redelinha daquele ministro. E o que é lamentável é que não falta os latoeiros, causadores de males, que se aproveitam das fraquezas das famílias dos pastores para os humilharem, desrespeitando assim o ministro. Mas escute bem isto, prezado irmão: se você não pode respeitar o homem, talvez porque é seu amigo, mas respeite o ofício que ele tem em Deus. Além do mais, ele não é feito de serragem, ele tem uma alma e geme dentro de si. Ele é um ser humano como qualquer outro, porque ele mesmo sendo pastor merece seu respeito. Ele os guiará porque está ordenado por Deus para fazê-lo. Portanto, prossiga, meu nobre pastor. Você que me ouve, não se deixe abater. Agora, vejamos o sacrifício público. O sacrifício público é o sacrifício pela nação. O pastor está sujeito a este sacrifício por si mesmo, por sua família, pela igreja. Quanto maior for e mais famoso ele seja, maior seus intempéries e maior sacrifício. Fama local, escândalo local. Fama nacional, escândalo nacional. Fama internacional, escândalo internacional. No livro de Jó, capítulo 1, verso 5, nós encontramos que o reverendo Jó se sacrificava para salvar seus familiares, mas nada impediu que o funesto resultado, inclusive de alcance mundial, o alcançasse. Conta-nos o irmão Brano, profeta de Deus, que certa vez alguém chegou a ele e disse: eu sei algo ruim a seu respeito, e o acusou de estar errado. E ele disse: esqueça isto. O indivíduo retrucou: como pode o senhor levar isto assim? Aquilo envolve a sua própria família. Disse então o profeta de Deus: que coisa! Esta prova me estava predestinada desde antes da fundação do mundo. Mas o homem insistiu: como pode você, sendo um pastor, e aceitar isto? Então ele respondeu: se eu olhasse para este lado, eu estaria caindo o tempo todo. Ó precioso pastor, nós sabemos que de quão grande e tremenda é a sua luta, mas não fique olhando para o fracasso daqueles que estão ao seu lado, porque nem filhos, nem esposa, nem muito menos amigos e cooperadores impedirão que você prossiga no ministério que Deus lhe concedeu. Vá em frente, não se embarace com as ofensas, com as coisas pelas quais você passa. Até parece que seria melhor se você estivesse fora num descanso nessas horas, sem ter que sofrer essas ofensas e pancadas e suportá-las, e ainda passa noites inteiras rolando na cama, procurando conciliar o sono, mas não consegue. Mas vai em frente, meu nobre pastor, o sacrifício público é a sua herança. Concluindo esta mensagem, em homenagem ao pastor José Ferreira Ribeiro, permita lembrá-lo: o homem de Deus, no exercício do ministério pastoral, é como um servo público. Ele simplesmente se firma ali, tal como o lírio do campo. O zangão voa ali dentro e pega a sua parte. A abelha voa e pega o que é seu. O pedestre que passa por ali pega a sua parte. E tudo mais. Ele luta dia e noite para manter o seu resplendor. E o pastor faz a mesma coisa. Anda dentro da linha de Deus, segura o seu testemunho verdadeiro, para que o mundo possa compartilhar dele. Vê, senhor pastor Lírio, ele é bom. Jesus disse: considerai-o. E para o pleno desempenho do ministério pastoral, deve o pastor viver algemado ao Senhor. Filemão primeiro, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo se tornou esse protótipo, um exemplo entre exemplos, devido ao seu esforço.
esforço, palavra que revela o desvelo de Paulo na obra pastoral. Envolvido está neste vocábulo fadiga, perseguição, sofrimento, angústia, suor e sangue. Atos, capítulo 20, verso 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contudo que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Temos aprendido que as grandes decisões da vida são tomadas no coração. E isto declarado claramente provado de que Paulo era um pastor, um prisioneiro de Jesus Cristo, subordinado à sua palavra através do Espírito Santo. Oh, eu gosto muito disto porque isso retrata a realidade. E ele estava amarrado em Deus. Ele estava algemado, aprisionado com correntes santas pelos grilhões do amor para fazer a vontade de Deus. Mas nem a chamada, nem a vocação imuniza o pastor. Ficamos às vezes estupefatos com as dolentes notícias como dou nesta noite, de homens, pastores, que estão sempre expostos a todas as vicissitudes e até a morte. O Brasil evangélico tem sido abalado pelas chocantes notícias de desastres aéreos, terrestres e marítimos, nos quais morrem tantos obreiros, sem falarmos nas epidemias e nas violências do campo e das aldeias. Você se recorda de tantos que assim já passaram. São frequentes as vezes que lemos de pastores que retornaram de seus campos de trabalho por motivo de enfermidade ou por impossibilidade de adaptar-se à vida local. Como explicar que um vocacionado tenha que morrer no vigor da vida, ou mesmo na velhice, passando por coisas tão terríveis? A chamada de Deus não imuniza ninguém contra enfermidades, vicissitudes insuportáveis, nem contra a morte. A história dos pastores está escrita com lágrimas, está escrita com gemidos, com suor e sangue. E Deus se comove em acompanhá-la. E só a eternidade poderá revelar o peso do amor desses homens que sofrem, adoecem e morrem no posto do dever, no trabalho de Deus, seja em campos nacionais ou estrangeiros. Que Deus abençoe a cada pastor no exercício pastoral. Que Deus abençoe os obreiros que já estão jubilados. Que Deus abençoe aqueles que estão agonizando nesta hora. Esta é a minha oração. Deus vos abençoe.